dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia ser riscada do mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha, e o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos. 18 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo TAI e pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Artures. Boa noite. Boa noite. E o Coelho, a maior concentração de Arthur por metro quadrado do rádio mundial. Não é? Os dois no nosso estúdio. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Raul Seixas, Paulo Souza. Eu estou brincando com essa música aí porque o mundo é feito sempre de novas novidades, dizia o poeta Camões, né, num dos seus sonetos. Né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Né? Então o mundo muda. Mas há coisas, há padrões muitas vezes que se repetem. É preciso que a gente olhe a história. Não é? Essa música do Raul Seixas, que tem essa pegada que o Raul tinha, uma coisa meio mística e tal. Mas esse Eu Nasci há 10.000 anos atrás, nós não inauguramos nada, né? Quase nunca. A gente vem de uma experiência pregressa. Então é preciso olhar a história. É preciso olhar o que aconteceu. É preciso olhar o passado, aprender com o passado, não repetir erros, prevenir-se, muitas vezes, daquilo e precaver-se daquilo que se mostra fatal.
se providências não forem tomadas. Isso vale para tudo, né? Eu não sou especialista, mas eu gosto da história. Em muitos aspectos, eu sou um homem inatual e amigo de pessoas inatuais no sentido de que gostam de olhar para o passado, inclusive para antever futuros. Sobre passado, futuro, essas coisas, entrou no ar hoje um podcast, uma entrevista espetacular da professora Lilia Moritz Schwartz, no Reconversa, para mim, para o Valfrido Vardi. O motivo principal da entrevista, imagens da branquitude, né? Ela é uma especialista na questão racial brasileira, uma historiadora, uma antropóloga espetacular, uma das conversas mais fascinantes que já fizemos ali. E eu vou trazer ao longo dos dias aí, eu vou trazer imagens para vocês que estão nesse livro, coisas que muita gente não conhece, que são inimagináveis, mas a professora é uma das estudiosas da questão racial e aqui imagens da branquitude, ela mostra como muitas vezes a negritude é um conceito afirmativo, né? É preciso que se afirmem os valores da negritude, que muitas vezes se tenta apagar ou se tenta transformar numa pecha, numa coisa negativa. E ela mostra que os brancos muitas vezes não precisam se afirmar nada. A gente já é branco mesmo, a gente já tem poder mesmo, a gente, de algum modo, a gente representa uma espécie de ponto da neutralidade, né? E, portanto, a negritude, às vezes, a branquitude, às vezes, ela precisa se esconder para não mostrar seus próprios privilégios. Tem uma conversa maravilhosa lá. É o passado do Brasil, é o passado do mundo, mas que é presente e que está articulando coisas do futuro. Passado, o livro de Catulo, do meu amigo João Ângelo Oliva Neto, professor de latim da USP, traduziu as poesias de Catulo. Catulo, um poeta maravilhoso, latino, nascido em Verona, terra de Romeu e Julieta. Uma edição espetacular. O João estudou latim comigo na USP. Ele não gostava muito de mim, porque o professor de latim gostava mais de mim do que dele. Já acontece essa história, gente. Tá aqui, né? É meio verdade, um pouquinho. Tá lançando hoje o livro. Vou lá, João, daqui a pouco vou lá te dar um beijo. Tá aqui, maravilhoso. E o Catulo, Artures, ele era apaixonado por uma senhora chamada Cláudia, apelido Lésbia. Não tem nada a ver com Safo de Lesbos. E, nossa, ela botava chifre nele, era um horror. Eu sofria, coitado. Os poemas de amor maravilhosos. Né? Catulo. Diffix est súbito longo deponer amor. É difícil renunciar subitamente a um grande amor. Né? Sempre. Está aí. Eu gosto do passado. Gosto do passado quando ele instrui o presente. Gosto do passado quando ele mostra caminhos para a gente. Escrevi hoje um outro longo texto sobre o passado e sobre o futuro na política. Não é? É preciso que a gente se pergunte, nós vamos deixar, a democracia vai permitir que pistoleiros ataquem as instituições sem que se faça nada? Ou nós vamos colocar a lei democrática, a serviço da própria democracia? Outro livro que vocês precisam ler, Como Salvar a Democracia, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, tem um prefácio sobre a situação brasileira. Como é que o Brasil respondeu ao ataque, ao golpismo, com mais propriedade do que os Estados Unidos. Lá, Trump está disputando a eleição, ameaçando a democracia. Aqui, Jair Bolsonaro foi inabilitado pelo TSE. E eu não preciso dizer o papel que Alexandre de Moraes teve nessa história. Alexandre de Moraes que está sendo hoje caçado, literalmente, não com 2 S's nesse caso, com C, como se fosse uma presa, pela extrema-direita e associados. Justamente aquele que respondeu pela defesa da democracia. E é, de novo, a democracia
que está no centro do debate de uma postulação política. Sim, eu estou me referindo de novo a Pablo Marçal. A penca de ilegalidades que cerca a candidatura desse senhor é uma coisa gigantesca. E, no entanto, vai acontecer o quê? Nós estamos assistindo, nós estamos vendo a coisa acontecer e se diz, em nada, não podemos fazer nada. As regras das redes sociais, nós estamos vendo, aquelas que deveriam ser cumpridas não estão sendo cumpridas, os perfis deles estão lá. Há impulsionamento, há pagamento para quem faz cortes, há abuso óbvio do poder econômico. E as pessoas dizem, fazer o quê? Aí vem alguns abobados, e o mundo está cheio de abobados, o Brasil então é uma coisa espetacular. Vem os abobados e dizem, não, aí é o eleitor que tem que... Tudo é o eleitor. É o eleitor. Não, peraí, o eleitor vota. O eleitor não vota nas regras do jogo. A cada jogo. Não é? Se os Artures vão jogar bola, quando chegam lá para jogar bola, as regras estão escritas. Eles vão jogar segundo as regras. O que não pode é chegar lá, o Cofre dizer, eu vou jogar com essa regra. O Coelho dizia, eu com outra. A regra não vai valer para mim, a regra vai valer para você. Aí não tem jogo. Ou então o mais forte vence, aquele que resolver sair na porrada. Não, é claro que é o eleitor que vai decidir, o Arthur Couve, o Arthur Coelho, é claro que é o eleitor que vai decidir. Sim. Se quer Marçal ou não, sem dúvida. Agora, o Marçal tem de estar jogando segundo as regras que servem aos outros. Porque os autoritários, aqueles que querem se impor pela violência, pelo dinheiro, pelo qualquer outro caminho, eles vão buscar subterfúgios. E cumpre a democracia dizer, nós vamos deixar você fazer isso ou nós não vamos deixar você fazer isso. E a ideia é que nós não devemos deixar você fazer isso. E eu já tratei de um outro livro aqui, Anatomia do Fascismo. Quando é que os nazistas crescem para valer? Claro que havia uma demanda na Alemanha por alguma coisa parecida com o nazismo. É evidente que havia um monte de coisa ruim na Alemanha, no governo da Alemanha. É evidente que havia um monte de pobre, é evidente que a República de Weimar tinha dado errado. Sempre há motivos para essa gente falar que a política não presta. Em qualquer tempo. Se a gente for usar esse negócio, sabe o que é? É que também, o Brasil tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, e é por isso que aparecem esses seres sinistros. Eu sei, mas esses seres sinistros vão desafiar a lei? Vão continuar a desafiar a lei? Sem que nada lhes aconteça? Esse é o ponto que a gente tem de indagar? Esse é o ponto que é essa questão que interessa? E nós vimos isso acontecer com o Jair Bolsonaro, ele chegou lá transgredindo uma porrada de leis e chegou à presidência da República. O que há? Alguém está querendo preparar o terreno para que alguém como Pablo Marçal possa chegar à presidência e diz, o eleitor que se vire. Ele que não consegue explicar como é que é a vinculação dele com gente ligada ao PCC? Que claramente manipula as regras do jogo por intermédio desse negócio de corte pago para fazer seu nome triunfar nas redes? Nós vamos condescender com isso? E aí vem esses idiotas, não, é o eleitor. É o eleitor. Tudo que a gente fizer contra o Pablo vai ser pior. Então vamos lá. Nós temos justiça eleitoral, nós temos a justiça comum, existe o jornalismo, a análise política, a crítica política, os que têm poder de debate.
Esses todos se calam e o eleitor que cuide do que vai acontecer? Como aconteceu na Alemanha? Vai um chanceler e diz, não, Bruni, não dá, a SA nazista não pode sair batendo em todo mundo, não. Vai o Franz von Papen e diz, não tem nada não, libera eles. E eles vão e batem em todo mundo. E depois ele se oferece para ser vice-chanceler do Hitler, porque ele disse assim, eu posso controlar o Hitler. Deu no que deu. Às vezes é preciso que a gente diga, eu nasci há 10 mil anos atrás, para dizer o seguinte, eu já vi isso, eu já vi coisa parecida. A gente sabe onde essas coisas dão, a gente sabe em que resultam. Eu não estou pedindo medida de exceção contra o Paulo Marçal, estou pedindo triunfo da lei. E quando a gente vê, tá aí. Os abobados estão aí, né? Falando, não, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Meu avô terenciano. Augusto, põe a foto do meu avô terenciano, que eu sei que você tem aí, com um rapaz lindo, de barba, simpático, um olhar assim, cheio de sonhos e de futuro, o Arthur Kovri. Uau. Olhando para o horizonte, 17 anos, com a barba trotskista linda. No ar. Tem aí, Arthur? Sim, tá no Augusto? ar. Tá no ar. Tá no ar? Ah, tá, aqui eu tenho um delay. Olha que menino bonito. Olha, 17 anos, esse sou eu aí. Quem está acompanhando pelas redes e pela TV, né? Esse era o Tereciano, meu avô. Né? E o Tereciano, quando a gente dizia alguma coisa assim, ele era um doce, mas ele odiava a frase, é assim mesmo. Quando tinha uma coisa assim, tá acontecendo tal coisa, diz, é assim mesmo. Ele diz, como assim mesmo? Ele diz, assim mesmo é vaca no pasto. Eu adoro essa imagem. Vocês já viram vaca no pasto? Já. Ela come um pouco e fica lá assim, olhando para o horizonte. Sem fazer porra nenhuma. Coitada. Hã? Seremos o gado passivo no pasto, olhando à espera do fatal? Terenciano não era assim. Grande homem. Hã? E este jovem sonhador, Arthur Coelho, também não. Não tem essa, não. O que é? Eu quero nada menos do que a lei. Nada menos do que a lei. Ah, Reinaldo, agora você juntou aos bolsonaristas contra o Pablo Marçal. Será que eles estão contra mesmo? É? Nós vamos ver daqui a pouco. Estão contra? Ou já estão de frufruzinho? Não, não espere. O Facebook tem lá suas regras. Quando a pessoa se identifica como político, então ela não transmite, o Facebook, o Instagram não transmite automaticamente, desde que a pessoa seja inscrita. Só que tem gente que não se identifica como político. Dos que disputam a prefeitura de São Paulo, só o Boulos e a Tabata dizem que são políticos. Os outros dizem que não. São o quê? Poetas? Pianistas? Num outro extremo, pistoleiros? E mais uma vez colocada a necessidade da regulação das redes. Porque esses senhores das redes, eles se acham Estado. Está lá, o Mark Zuckerberg agora mandou uma carta para o presidente do Comitê de Justiça do Congresso americano, o Jim Jordan, dizendo que o governo Biden oprimiu a página dele com o negócio da Covid. Por
Porque eles queriam vale tudo na discussão da Covid. Olha aqui. Sim, os estados estão sob questionamento também. Os estados nacionais estão sob questionamento. Essas redes ambicionam ser estado. Ter as próprias regras, ter as próprias leis. Elas se consideram um país extraterritorial. País extraterritorial? É. Eles são mesmo um país aqui nos Estados Unidos, não quero que eles estejam. E ditaduras, né? Porque você não tem como interferir. Se a gente não fizer triunfar a democracia, aquilo que está na Constituição, aquilo que está nas leis, caminhamos para o caos. Mas não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Para o vale tudo. Percebam a facilidade com que o crime organizado se imiscuiu, se infiltrou na política. No prazo aí de 5, 6 anos. Definindo candidatos. E se vocês olharem bem, não é que o seu Pablo Marçal negue a vinculação da turma dele com o PCC, nem isso ele nega. Nem isso ele nega. Aí vem os tontos, em vez de cobrar que a Justiça Eleitoral faça valer as regras do jogo, diz, não, deixa para o eleitor. Como se o eleitor tivesse condições. Veja, o eleitor pode escolher a proposta que ele quiser, ele é livre. Agora, ele não tem os instrumentos para investigar a origem desses caras, como é que eles chegaram onde chegaram, como é que se constituíram como candidatos. Você tem que pensar nisso. Ou quando você perceber, o bandido está controlando a sua vida. É isso que você quer? É isso que você quer para você? É isso que você quer para os seus filhos? Pense bem.